vou iniciar mostrando os materiais que eu vou utilizar para fazer essa necessaire masculina. Para o tecido principal eu vou utilizar sintético Uruguai ou alto Uruguai. Lá na Plásticos Ivone você encontra esse material como alto Uruguai. Ele é sensacional de trabalhar com ele. Eu gosto muito de trabalhar com esse sintético, porque ele é bem gostoso de costurar. Para o tecido de forro, eu vou utilizar essa espuma acoplada automotiva. É uma espuma bem legal, porque ela já serve como estrutura e forro. Então aqui, olha, ela parece ter uma pluminha. E aqui do outro lado, ela tem um fundo de malha. Vou utilizar, esse aqui é um nylon paraquedas, que é o forro do meu bolsinho frontal, que é o bolsinho da tampa. Então, vou utilizar 2 cortes do forro. O molde está no material complementar, tá? O molde desse forrinho. Vou utilizar também a tela vôlei. Então, os tecidos são basicamente esses que eu vou utilizar para fazer. Então, já tenho aqui tudo cortadinho. Vou reservar aqui um minutinho. Vou utilizar esse zíper que eu achei bem legal para utilizar na necessaire masculina. Vou utilizar aqui um pedacinho de zíper preto, que ele é exatamente na largura do bolsinho de tela. Vou utilizar alça chique. Eu tenho aqui 19 centímetros de alça. Essa alça tem 3 centímetros de largura. Eu vou utilizar vivo, 1 metro de vivo. Aqui eu vou utilizar o vivo de plástico mesmo, na cor cinza. Eu achei que vai combinar legal com o zíper. Vou utilizar 4 cursores. É basicamente esse o material que vai ser utilizado. Para iniciar, eu tenho aqui o corte do corpo. Esse corte aqui, ele tem a medida de 23 centímetros por 44 centímetros. Tenho os 2 cortes das laterais. E aqui na minha espuma, que vai ser a minha estrutura também forro, eu cortei um pouco maior do que a lateral, tá? Cortei assim 2 vezes. Eu tenho o corte do corpo e aqui eu tenho a minha espuma, que está cortado um pouquinho maior do que o corpo. Eu vou unir avesso com avesso. Então aqui tá o avesso da espuma com o avesso do meu sintético e vou fazer uma costurinha de segurança por toda a volta, prendendo as 2 peças. E eu vou aproveitar e vou fazer o mesmo processo aqui com as laterais. Avesso com avesso, costurinha por toda a volta e depois eu refilo todo o excesso. Costurinha bem na beiradinha. Feito as costurinhas nas beiradinhas, vou refilar todo o excesso de espuma. Refilados os excessos, a peça vai ficar assim. Feito isso, eu vou reservar as laterais, vou trabalhar aqui com o corpo. Dessa vez eu vou utilizar o meu gabarito. Antes eu vou marcar aqui o centro da minha peça, com um pique bem aqui no meio, somente aqui de um lado. Aqui está o meio da minha peça. Vou pegar o gabarito, perceba que no centro do gabarito tem uma linha, então é para auxiliar nesse momento. Então eu vou posicionar aqui meio com meio. E vou riscar aqui em volta do gabarito, com a canetinha de sintético. Feito o risco, eu vou lá para a máquina que eu vou fazer uma costura exatamente em cima da linha que eu risquei com o gabarito. Costurinha bem em cima da linha, que eu vou utilizar um ponto 3,5, dar um retrocesso aqui no início e no final. Costurinha exatamente em cima da linha. Costura feita. Vou recortar aqui com meio centímetro para dentro dessa linha que eu tracei, um pouquinho menos que meio centímetro, tá? Uns 3, 4 milímetros. Feito o corte, a peça vai ficar dessa maneira. Reservo essa peça, vou trabalhar aqui com a minha tampa. Então, aqui nessa tampa eu vou fazer um bolso. Vou desmanchar essa costura
aqui de baixo, só para soltar o meu tecido principal da minha espuma. Vou separar as duas peças, depois eu vou juntar de novo. Mas agora eu preciso que elas estejam separadas. Separei as duas peças, reservo essa daqui e eu vou trabalhar agora com a parte principal, que é o sintético uruguai. Aqui, com o auxílio da minha régua, eu vou posicionar nos 3 centímetros. Bom, gente, aqui eu dei uma pausa porque acabou que não gravou essa parte do vídeo, uma parte que é muito importante. Perceba que eu posicionei a régua nos 3 centímetros. E aí, o que eu fiz aí? Eu risquei e cortei. Eu separei as peças, conforme você vai ver no próximo vídeo. Vou cortar um zíper com a medida de 16 centímetros. Vou medir aqui na minha fita 16 centímetros e vou cortar. Aqui eu tenho 2 pedacinhos do sintético uruguai na medida de 3 por 3. Cortei 2 vezes. Vou colocar um cursor no zíper. Feito isso, vou pegar o finalizador, vou unir frente com frente e vou fazer uma costura aqui com um pé de máquina. Aqui do outro lado, a mesma coisa. Frente com frente e costura com um pé de máquina. E vou fazer aqui um acabamento com viés boneon. Aqui nesse zíper, eu vou girando aqui na mão. Não, eu posso quebrar minha agulha, porque ele é de metal aqui. Então, eu tenho que ter cuidado na hora de passar aqui na agulha. Do outro lado, a mesma coisa. Vou costurar, retrocesso aqui no início, meio pé de máquina. Quando eu chegar aqui perto da cremalheira, eu vou girar o volante aqui na mão, para não correr o risco de quebrar minha agulha. Vou fazer o acabamento com o viés, da mesma maneira, tomando cuidado para não quebrar a agulha. Aplicado o viés, vou virar ele aqui para fora. Vou fazer uma costurinha bem na beiradinha com ponto 4. Retrocesso aqui no início. Então, aqui novamente, ó, em cima da minha cremalheira, eu vou girar aqui com a mão. Finalizo aqui com retrocesso. Do outro lado, a mesma coisa. Feito o zíper, eu marquei aqui o meio do zíper com auxílio de um giz. Essas duas peças que eu separei, eu também marquei o centro aqui e aqui. E agora eu vou aplicar esse zíper aqui. Vou pegar aqui os forros que eu cortei no nylon paraquedas. Fiz as marcações no centro do zíper, aqui na parte de cima e aqui na parte de baixo. Então, eu tenho as minhas peças, meios marcados. Vou unir frente com frente, alinho as minhas peças com os meios. E faço uma costura com o pezinho rente ao dentinho do zíper. Logo em seguida, eu já vou aplicar o forro aqui. Perceba que o forro, ele é do mesmo tamanho do meu zíper, ó. A largura dele é da largura do zíper. Vou posicionar o pezinho de maneira que ele fique rente ao dentinho do zíper. Costuro ele aqui por toda a minha peça. Pego aqui o forro. Alinho bem certinho com o zíper, lembrando que ele é da largura do zíper. Vou costurar agora o forro com o pezinho rente ao dentinho. Costurei o forro, viro o forro todo lá para trás. Dessa maneira, puxo ele todo aqui para trás e vou fazer uma costurinha de pesponto com ponto 4, bem na beiradinha aqui. Vai ficar assim, na parte de trás. Aqui eu já cortei o excesso, aqui tinha sobrado um pouquinho e eu já cortei o excesso, tá? Agora eu vou aplicar o zíper nessa pecinha. Direito virado para cima, vou colocar dentinho virado para baixo, alinho meio com meio bem certinho e vou costurar da mesma maneira, pezinho rente ao dentinho e logo em seguida eu vou aplicar o forro. Pezinho de maneira que ele já vai ficar aqui rente ao dentinho.
Costurei o zíper, pego a outra parte do forro, alinho aqui com o zíper, lembrando que o forro tem a largura do zíper, alinho bem certinho com a largura do zíper, costuro o forro com o pezinho rente ao dentinho também. Processo no início e no final. Então, a peça ficou dessa maneira, ó, forrinho aqui, viro novamente aqui. Essa peça aqui, eu vou tombá-la aqui para cima e vou fazer um pesponto, como eu fiz aqui. Ponto 4. Vai ficar assim. Viro aqui novamente para o meu avesso. E agora eu vou fechar as laterais e o fundo. Aqui, primeiramente, eu vou fechar aqui o fundo. E agora eu vou fechar aqui as laterais. Aqui eu não vou até o final, porque nem dá, tá? Eu vou até onde der para eu costurar o processo. Aqui também, ó, do outro lado. Eu vou costurar só onde chegou meu pezinho, eu já dou um retrocesso e corto. Bolso frontal já está pronto, ó, dessa maneira. Vou abrir aqui para mostrar o acabamento, ficou bem acabadinho. Bolso frontal já está prontinho. Vou pegar agora o forro que eu tinha descosturado, lembra? Eu descosturei ele daqui. Vou pegar ele, vou colocar aqui no avesso e vou unir avesso com avesso, já fazendo o acabamento dessa peça. E passo uma costurinha de segurança por toda a volta, prendendo as duas peças. Uni novamente as minhas peças com costurinha de segurança ou dessa maneira. Vou reservar essa peça um minutinho, agora eu vou fazer o bolsinho de tela, que é o bolso interno da tampa que vai aqui atrás. Então, eu tenho aqui o corte, aqui na parte arredondada, olha, de cima para baixo, presta atenção, é na parte arredondada. De cima para baixo, eu vou posicionar a régua nos 3 centímetros. Posiciono aqui nos 3 centímetros e aqui com o giz eu vou riscar aqui, ó. Corto, vou separar essas peças também. Vai ficar assim. E agora eu vou aplicar o viés bonéon nessas duas partes e já vou aplicar o zíper. Então, vamos lá para a máquina. Eu vou aplicar o viés bonéon primeiro, vou fazer uma costurinha, prendendo o viés bem aqui na beiradinha. Vou prender ele aberto. Vou prender ele aqui na parte reta dessa parte menor também. Eu só tô fazendo uma costurinha de segurança só para prender ele mesmo, tá? Com pé de máquina. Aqui eu vou dobrar o viés ao meio, porque ele já tem um vinquinho que facilita. Vou pegar o zíper que está cortado na mesma largura desse bolsinho. Encaixei o zíper dentro do viés. Então vou fechar o viés aqui com o zíper no centro e vou costurar. Então fica bem acabadinho já aqui na parte de trás e aqui na frente. Pego essa peça agora, ó, vou dobrar o viés ao meio e vou alinhar as minhas peças, ó. Então eu tenho que prestar atenção, eu vou abraçar o zíper, coloco ele dentro do viés e alinho aqui as peças para ficar o desenho certinho aqui, tá? Encaixar certinho. Costuro esse viés aqui, venho encaixando o zíper dentro do viés e vou costurar. Vai ficar assim. Aqui eu vou tirar esse excesso de zíper aqui que sobrou, porque eu cortei acho que um pouquinho maior, para não dar a impressão também que ele tá torto, tá? Então, eu apliquei, vou colocar o cursor, coloquei o cursor da direita para a esquerda, e o bolsinho tá pronto, e agora eu vou aplicar aqui na minha peça. Vou pegar a minha peça, ó. Então, eu apliquei um zíper aqui, então, obviamente, que ele vai ficar aqui, ó, um pouco maior, mas depois eu vou refilar esse aqui. Vou colocar um avesso para cima, vou posicionar o bolsinho, alinhando aqui com a parte de cima e deixar sobrando aqui na parte de baixo. Alinho bem certinho e eu vou começar a costura por aqui. Vou costurar com costurinha de segurança só para
prender esse bolsinho bem na beiradinha. Costurei prendendo, então vai ficar assim, ó. O zíper do bolsinho de tela vai ficar aqui pra cima e esse aqui pra baixo, ó, é o contrário mesmo, tá bom? Agora eu vou aplicar o zíper nessas duas peças, aqui na tampa e no corpo. Eu cortei um zíper de 48 centímetros, cortei um zíper com 2 centímetros a mais do que eu vou precisar. Aqui no corpo, ó, reparem que daqui, da parte de baixo para cima, eu marquei 1 centímetro nas duas pontas e eu vou tirar esse 1 centímetro. Eu vou cortar aqui, ó, 1 centímetro das duas pontas, para dar tudo certo. Feito isso, eu vou aplicar o zíper aqui no corpo primeiro. Eu vou aplicar o zíper aqui no corpo primeiro e depois eu aplico na tampa. Aqui eu vou trocar o pezinho, eu vou utilizar o pezinho de zíper, esse que tem um furo no meio, direito virado para cima, dentinho virado para baixo. Aqui eu vou passar 1 centímetro, que eu cortei o zíper 1 centímetro maior. E vou fazer a costura aqui com o pezinho rente ao dentinho. Processo aqui no início, vou costurar o zíper por toda a volta dessa peça. Apliquei o zíper, já vou fazer o acabamento com viés boneon, vou abraçar aqui com o viés e já vou fazer o acabamento dessa parte do corpo. Vou passar o viés por toda a volta. Eu apliquei o zíper no corpo, já fiz o acabamento com o viés e agora eu vou destacar esse zíper. Destaco todo ele, reservo esse aqui, vou pegar a tampa e vou aplicar aqui na tampa agora. Então, vou deixar aqui um pouquinho, 1 centímetro passando, e vou costurar aqui da mesma maneira. Pezinho rente ao dentinho, vou costurar por toda a volta da tampa. Costurei o zíper por toda a volta da tampa, já vou fazer também o acabamento com o viés. Apliquei o zíper no corpo, na tampa, vou cortar os excessos de zíper que eu tinha cortado maior, vou deixar aqui bem rente. Se você quiser, você não precisa cortar. Eu gosto de que esteja bem rente, tá? Mas você pode deixar. E agora eu vou colocar o cursor. Vou virar aqui para ficar melhor para eu colocar. Vou utilizar 2 cursores. Vou colocar aqui por um lado primeiro. Encaixei de um lado, vou encaixar agora o outro cursor pelo outro lado. Colocados os cursores, vai ficar dessa maneira. Então, é assim, caso sobre no seu, é só retirar o excesso daqui, tá? Da parte do corpo, é só fazer isso. Feito isso, eu vou unir agora frente com frente, dessa maneira. Vou alinhar as peças. Vou colocar clipes aqui para ajudar, alinho bem certinho. Aqui no viés do zíper, eu vou jogar o viés aqui para dentro, os dois se encontrando. Aqui do outro lado, ó, o viés pro lado de dentro do zíper. E aqui eu vou fazer uma costura com a margem de 1 centímetro. Aqui eu alinho bem certinho, ó, ponta com ponta. O viés eu vou jogar os dois para dentro, se encontrando. Aqui no zíper, eu vou vir com a mão até passar a minha cremalheira para não quebrar a agulha. Sigo em frente. Agora eu vou alinhar as duas pontas aqui, certinho. Cheguei aqui no zíper, o viés está se encontrando aqui no centro. Cheguei na cremalheira, venho com a mão, ó. Eu venho aqui girando o meu volante e finalizo aqui com o retrocesso. Feito isso, vou aplicar o viés. Tem o viés boneon, vou dobrar ao meio, abraço a minha peça
e costuro o viés por toda a peça. Apliquei o viés, agora eu vou abrir aqui, vou abrir a tampa, abro todo o zíper e eu vou fazer um pesponto aqui na parte de trás. Então, eu vou passar aqui, ó, aqui lá para trás, ponto 4, eu vou fazer um pesponto aqui. Eu vou dar um retrocesso aqui no início. O pesponto já tá, ó, feitinho aqui. Feito esse pesponto, a peça assim mesmo, aberta, ó. Com o auxílio da minha fita métrica, eu vou posicionar nos 4 centímetros. E vou fazer uma marcação aqui, ó, com a canetinha de sintético dos dois lados. 4 centímetros da minha costura, dessa costura aqui, ó, para baixo, 4 centímetros e vou marcar aqui com a canetinha, ó. Que da emenda para baixo 4 centímetros, da emenda para baixo 4 centímetros. Vou virar aqui para o direito para mostrar melhor. Vou fechar. Aqui tá a minha marcação que eu fiz. Vou dobrar exatamente na marcação, bem certinho. E vou marcar aqui, olha, na parte de baixo. Do outro lado a mesma coisa, venho na minha marcação de 4 e venho alinhando certinho para eu marcar aqui na parte de baixo. A próxima etapa é as laterais. Então eu vou reservar essa peça e vou preparar agora as laterais. Agora eu vou fazer as laterais. Então, eu tenho aqui as duas laterais, tenho aqui o molde das laterais. Aqui no avesso, eu vou posicionar o meu molde aqui. Perceba que aqui no centro tem uma linha, eu já vou marcar o meio aqui, ó, dessa peça, tá? Vou marcar aqui com o auxílio do molde. Então, aqui tá o centro, ó. Aqui embaixo também, centralizo o molde e vou marcar aqui um meio. Vou deixar o meio marcado aqui. Viro aqui com o direito para cima e eu vou aplicar aqui pela lateral, tá? Então aqui eu vou utilizar como acabamento um pedacinho de plástico cristal. Vou posicionar aqui no centro da minha lateral. Então vou marcar aqui o centro também, ó. Vou marcar aqui com uma canetinha para ficar os dois na mesma posição. Vou colocar o plástico aqui bem no centro. Vou costurar e passar o vivo por toda a volta. Aqui eu vou fazer uma costurinha para prender o plástico. Vou trocar o pezinho. Vou utilizar esse pezinho com um furo no centro, que é o pezinho de zíper. Posiciono o vivo aqui no centro. Vou costurar o vivo por toda a volta. Cheguei aqui no final, vou encostar a tesoura aqui na parte do vivo de baixo, encosto e corto. Puxo o plástico aqui para baixo, costura. Já corto o excesso de plástico, a lateral vai ficar assim. Faço o mesmo processo com a outra lateral. Fiz as duas laterais, porém esqueci de colocar a alça. Eu quero colocar a alça por debaixo do vivo. Posso colocar por cima? Posso, mas eu quero, nessa peça, eu achei que fica melhor ele costurado aqui por baixo do vivo. Então, eu descosturei aqui um pedacinho que eu já tinha costurado, aqui nas duas pontas. E aqui eu tinha marcado o centro da peça. Então, aqui, ó, eu vou centralizar a minha alça aqui no centro e vou costurar onde eu descosturei, tá? Só para prender a alça. Eu vou deixar aqui meio centímetro sobrando mesmo e vou costurar a alça aqui. Eu acabei esquecendo disso. Costurei a alça que eu tinha esquecido, mas pode costurar pro lado de fora também. Feito isso, as laterais estão prontas. Vou pegar agora o corpo. Eu abri aqui o zíper, vou virar ela pro avesso. Deixar aqui com o avesso todo para fora, fechar de novo só para facilitar na costura, deixar um pedacinho só, deixar um pedaço fechado. E aqui eu tenho a marcação, lembra que eu fiz 4 centímetros? Eu tô com a minha peça aqui e a alça vai ficar desse lado aqui. Aqui eu tenho meio marcado e aqui também, ó, deu uma apagadinha, mas eu vou
fazer novamente. Então, tem o meio aqui e o meio aqui. Nessa marcação aqui, que eu fiz de 4 centímetros, eu vou alinhar com essa marcação do centro e vou clipar por toda a volta, ó. Vou clipar aqui no início, vou alinhar aqui os meios aqui da parte de baixo também, que eu tinha feito. Alinho os meios aqui, ó, encaixo aqui dentro, porque ela encaixa certinho, tá? Então, vou alinhar os meios, coloco um clipes e vou encaixando ela aqui dentro, clipando, tá? Vou clipar só para ajudar mesmo. Encaixo aqui dentro, ó, encaixa certinho, fica perfeito o encaixe aqui, tá? Já vou encaixar a outra lateral também, que quando eu for para a máquina eu já faço as duas. Então, eu tenho a minha marcação aqui, vou alinhar as marcações e vou clipar também por toda a volta da mesma maneira, tá? Então, clipei as duas laterais e agora eu vou fazer uma costurinha já com um pezinho de vivo mesmo. Só estou aqui certificando de que a emenda está toda para trás, pro lado das costas da necessaire. Então as duas estão pro lado das costas. Eu vou iniciar aqui pela lateral e vou costurar o vivo por toda a volta. Costurei dos dois lados e agora eu vou finalizar aplicando o viés. Costurado as laterais, aplicado o acabamento com viés e agora eu vou virar ela toda para o direito. Vem aqui ajeitando bem o vivo. Aqui o bolsinho de tela, corrinho, ó, bem legal. Vou encher essa necessaire com saquinhos para que ela pegue a memória da modelagem. Finalizei a necessaire, enchi ela aqui com saquinhos, vou deixar por um tempo cheia assim, para poder pegar legal a memória da modelagem. Ela ficou com uma estrutura bacana por conta do vivo, né? Mas se você quiser estruturar mais, aí fica a critério de cada um. Eu achei que ficou incrível assim, só com a espuma, com essa espuma automotiva que também já serve como forro. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal quem ainda não é inscrito, ativa o sininho de notificações para que você fique em dia com todo o conteúdo do canal, me siga no Instagram, tem um link aqui na descrição do vídeo do meu Instagram, então me segue lá, que lá também você fica em dia com todo o conteúdo do canal. E temos também o grupo do Facebook, que é uma Moreira Costura Sem Frescura. Tá bom? Beijo no coração e até o próximo vídeo.